Olá, está no ar o Milênio Notícias desta segunda-feira, 25 de agosto. Veja os destaques desta edição. Quinto BEC promove exposição de materiais bélicos. Governadora do distrito visita Lions Porto União, Cidade Amiga. E acompanha ainda as vagas disponíveis na Agência do Trabalhador de União da Vitória. Boa tarde, eu sou Bruna Cobos e você acompanha agora o que aconteceu no país neste final de semana. 10 pessoas ficaram feridas em explosão no centro de São Paulo. A explosão ocorreu por volta das 5 da madrugada na Rua do Glicério, região central da capital paulista. No momento do incidente, uma equipe da empresa municipal Comgás já estava no local para conter o vazamento detectado horas antes. O imóvel funciona como pensão e é ocupado por cerca de 50 pessoas. 10 ficaram feridas, 4 delas em estado grave. Por questões de segurança, 4 quarteirões próximos foram interditados. A Polícia do Rio de Janeiro começa a ouvir testemunhas do roubo das taças dos mundiais de vôlei masculino e feminino. Os torneios acontecem a partir do mês que vem, na Itália e na Polônia. Os troféus foram exibidos aqui no Brasil e seriam despachados para a Suíça, onde fica a Federação Internacional de Vôlei. Foram tiradas de um veículo estacionado no shopping da Barra da Tijuca, local da exposição. Os troféus não são feitos de metais nobres. O Ministério Público investiga uma rede de proteção ao ex-médico Roger Abdelmaci, em Jaboticabal, interior de São Paulo, e município da família da mulher dele, Larissa Sacco. Empresas de fachada sediadas em Jaboticabal eram usadas para remessas de dinheiro a Abdelmaci durante o período em que ele esteve foragido. O ex-médico foi condenado a 278 anos por estupros. Ele está na penitenciária de Tremembé, no Oeste Paulista. Hoje foram divulgadas fotos da mansão, no Paraguai, onde o ex-médico morou com a mulher e os filhos até ser preso no começo da semana. Larissa Sacco é procurada pela Interpol. O empresário Ronan Maria Pinto e os sócios dele na Remar, agenciamento e assessoria, serão convocados a depor na CPI da Petrobras. O motivo é o contrato de empréstimo de R$6 milhões encontrado no escritório da contadora do doleiro Alberto Youssef, acusado de comandar um esquema de lavagem de dinheiro. O contrato é assinado por Marcos Valério, operador do mensalão. Ronan admitiu ter pego o empréstimo para fazer capital de giro da sua empresa de transportes em Santo André, no ABC Paulista, mas negou conhecer Marcos Valério. Ronan também teve o nome envolvido nas investigações do assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel, em 2002. Veja o que é notícia pelo mundo. Na Libéria, homem sobreviveu ao vírus Ebola. Marvin Kai, um assistente médico na Libéria, pode dizer que recebeu um milagre ao sobreviver ao vírus Ebola. Ele viu a morte de perto ao se contaminar enquanto trabalhava com um diretor de um hospital que não sabia estar infectado. Quando fiquei sabendo da infecção dele, deixei minha casa e me internei. No início, tudo estava bem, mas com o tempo, comecei a sentir os sintomas. Em Genebra, na Suíça, a OMS divulgou o mais recente boletim sobre a doença, datado de 20 de agosto. São pelo menos 1.427 mortos até o momento, 624 na Libéria, 406 na Guiné, 392 em Serra Leoa e 5 na Nigéria. Nos Estados Unidos, a droga Zimap curou um médico e uma missionária que foram contaminados na Libéria. Apesar de promissor, o soro experimental não foi liberado e está longe de entrar na luta contra o Ebola. A realidade é que pacientes africanos como Kai ainda vivem o pesadelo da esperança de uma cura improvável. Acompanhe a previsão do tempo para hoje. Segundo o CIMEPAR, nesta segunda-feira, a temperatura varia entre os 13 e os 23 graus em nossa região. De acordo com o CIMEPAR, a temperatura máxima prevista será de 23 e a mínima atinge os 13 graus. Para terça-feira, de acordo com o CIMEPAR, a temperatura máxima será de 12 e a mínima atinge os 9 graus. Para quarta-feira, de acordo com o CIMEPAR, a temperatura máxima prevista será de 16 e a mínima atinge 1 grau. Se você ainda está em busca de um emprego, não perca essa oportunidade. Acompanhe as vagas disponíveis na Agência do Trabalhador de União da Vitória e comece a semana com novas oportunidades. Acompanhe a lista completa de vagas disponíveis na Agência do Trabalhador de União da Vitória. Abatedor de aves, atendente de farmácia, auxiliar cabeleireiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de padeiro, açougueiro, camareira de hotel, carpinteiro, chacareiro, chapeador, cobrador externo, cozinheiro geral,
empacotador à mão, empregado doméstico para serviços gerais, estoquista, garçom, manicure, motoboy, operador de caixa, operador de instalação de ar-condicionado, panfleteiro, preparador físico, recepcionista, secretária, repositor em supermercado, salgadeiro, vendedor interno, vendedor pracista, vigia e zelador. A Agência do Trabalhador de União da Vitória fica na Avenida Manuel Ribas, número 1031. O telefone para contato é 3521-5200. No próximo bloco, saiba mais sobre a exposição de materiais bélicos promovido pelo Quinto BEC. O Milênio Notícias está de volta em comemoração ao Dia do Soldado. Quinto BEC promove exposição de equipamentos bélicos. Em comemoração ao Dia do Soldado, o 5º Batalhão de Aéreo de Combate Blindado de Porto União realizou exposição de materiais bélicos de ponta. Os visitantes puderam conhecer um pouco mais da história do batalhão através das maquetes e banners. Nós estamos expondo o nosso equipamento, tanto blindado como as nossas pontes. Então, como vocês podem ver, nós temos aqui a demonstração da ponte Bailey, da portada Tática Leve e da ponte Ribbon. É uma das últimas equipagens que nós recebemos. Temos ainda a nossa equipagem Tática Leve. Então, portada Tática Leve, também disponível no batalhão. E temos alguns banners aqui nessa barraca expondo nossos blindados. Então, nós recebemos blindado Leopard, lançador de ponte, e podemos expor nessa barraca alguns equipamentos. Os visitantes mirins também estiveram presentes para conhecer o passado e o presente do batalhão, materializados nos equipamentos expostos. Então é bom que a juventude veja isso aí. Eu também tive a satisfação de servir no 6º Batalhão de Engenharia e Combate em Porto Alegre. Trabalhei com algumas dessas pontes, muitas não tinham ainda no meu tempo, né? E nenhum dos meus filhos serviu o Exército. Esse aqui me parece que vai servir. O Gilger é bastante influído pela farda, né? E eu acho que é bom porque é uma grande experiência de vida para a gente. Outro personagem referenciado na data é Duque de Caxias, patrono do Exército. É uma data muito festiva para o nosso batalhão, né? O nosso Exército, enfim, vangloriando o nosso patrono, Duque de Caxias. E, sem dúvida, essa semana foi uma semana muito interessante para o nosso batalhão. E finalizamos, né, com essa exposição, a Semana do Soldado. Neste mês de agosto, diversas atividades foram feitas para comemorar o Dia do Soldado. A Rádio Educadora de União da Vitória comemora 50 anos. A Rádio Educadora é uma emissora de rádio católica, administrada pela Fundação Sagrado Coração de Jesus, localizada em União da Vitória. A emissora foi ao ar pela primeira vez no dia 22 de agosto de 1964, há exatos 50 anos, denominada Rádio Curió. Desde então, a rádio tem se modernizado e atingido um número ainda maior de ouvintes. Com relação ao raio de abrangência nossa, nós pegamos aí para mais ou menos 70 quilômetros no raio de abrangência, né? Então a Rádio Educadora. O processo de migração para o FM, nós estamos também estudando a possibilidade, já encaminhamos também a ideia do projeto para migração para o FM, porque daí nós teremos uma qualidade melhor. É claro que a competitividade vai ser também muito maior, né? E estamos aí também projetando uma melhora também nos nossos estúdios e também, é claro, o transmissor, parque de transmissão. Então, é toda a nossa equipe também, a ideia é profissionalizar também um pouco mais a nossa equipe. A emissora tem como finalidade o serviço de radiodifusão para a formação cívica, moral, educativa e espiritual. A nossa programação, a gente sabe que, por ser uma rádio católica, a gente sempre preserva pelos valores. Então, dentro da programação religiosa, não simplesmente religiosa específica, mas dentro também da programação musical, a programação de informação com jornalismo, a ideia nossa é sempre transmitir valores cívicos, valores morais, mas principalmente também valores religiosos, para que nós não fujamos da nossa meta e da nossa essência, que é a Rádio Educadora, uma rádio católica, e como você mesmo falava, a rádio da família. Preservar os valores da família hoje é muito importante, né, para que a gente não perca. Então, a ideia nossa é resgatar também esses valores da família que talvez a sociedade pode acabar perdendo um pouquinho. A programação é diversificada com músicas sertanejas e gaúchas, mensagens religiosas, jornalismo informativo, transmissão de missa e consagração direto da Aparecida ou do Santuário do Rossio. Fazer com que a palavra de Deus, fazer com que
a mensagem, esse momento de ação de graças que é a Santa Missa, chegue aos lares das nossas famílias católicas e aquelas famílias que realmente têm interesse de ouvir. Então, fazendo com que essa mensagem chegue ao coração dessas pessoas. Tanta gente que talvez não pode vir à igreja, tanta gente que talvez se encontra doente, acamado, enfim, que não pode participar diretamente da igreja, da Santa Missa, tem essa oportunidade também de acompanhar pela Rádio Educadora. Um dos funcionários da emissora, Márcio Boico, está completando 21 anos e fazer parte destes 50 anos de comunicação o enche de orgulho. E aqui estou, 21 anos, como eu disse já hoje, eu muito me orgulho de fazer parte da equipe da Rádio Educadora, Rádio Católica, por 21 anos. Estou muito feliz e feliz com os 50 anos da Educadora. O atendimento ao público é garantido pela rádio, conforme explica Marcelo de Lara, diretor de programação. A gente tem as portas da rádio sempre abertas, aí nós temos a Fabiana Dolini, que trabalha na área da secretaria, então essa questão de atendimento com relação a comunicados, avisos, nota de falecimento, sempre ela está à disposição, aí tem horário comercial certinho, até dá para encontrar no nosso site também. Então a porta da Rádio Educadora estão sempre abertas para que você possa fazer o seu comunicado, o seu aviso. A Rádio Educadora fica na Rua Ipiranga, número 39. Promotoria de Justiça de União da Vitória firma parceria com faculdade. Com a finalidade de romper o estigma em relação ao judiciário moroso, a Promotoria de Justiça de União da Vitória, em parceria com a Uniguaçu, realiza projeto para resolver os casos levados à justiça em tempo hábil. Acho que a meta do Poder Judiciário moderno é justamente essa, é tentar encurtar os prazos para justamente romper com aquele estigma que nós temos em relação ao judiciário moroso e que digo, aqui pelo menos eu como promotor sou testemunha de que não acontece. A parceria irá promover e fortalecer gama maior de serviços judiciários para as pessoas que procuram o poder judiciário. Nós vamos incluir o curso de Psicologia, o curso de Direito e o curso de Serviço Social da Uniguaçu como parceiros do fórum, não só da Vara da Infância, Juventude e Família, mas de todo o fórum, para que nós possamos colocar mais serviços à disposição das pessoas que precisam e dos advogados que nos procuram com processos judiciais. Então, essa solenidade é a assinatura do convênio. Nos próximos dias, esse convênio, que já foi autorizado pelo Tribunal de Justiça, estará sendo colocado em prática, e é uma forma do Poder Judiciário se aproximar mais da população, tentar resolver os processos daqueles que precisam de forma mais rápida, de forma menos incômoda, menos onerosa, menos traumática. Como explica Carlos Mattioli, em alguns casos as pessoas saem das salas de audiência após o acordo feito, chegam na porta do fórum e já estão discutindo novamente. Então nós vamos querer criar mecanismos e colocar mais serviços à disposição para que as pessoas efetivamente resolvam seus problemas. Não apenas resolvam processualmente, o processo acaba, é um processo a menos para mim, para nós, juízes, servidores, mas na verdade nós queremos de alguma maneira tentar resolver de forma efetiva a causa daquelas situações que levaram à criação de um processo judicial. Os serviços serão prestados por acadêmicos supervisionados por professores, servidores e juízes do fórum, além de resolver os processos de forma mais rápida e, principalmente, melhor. Eventualmente alguém faz um acordo aqui de regime de visita de filho, pais separados, e não cumpre depois. Então não adiantou nada fazer o acordo. É um processo a menos, o advogado atendeu o pedido da parte, ganhou a liminar, depois foi feito um acordo, se não foi por acordo, foi por sentença, mas o problema continua. O pai continua conseguindo visitar o filho, a mãe continua incômoda com o regime de visitação. Então a ideia é colocar, inclusive, profissionais de outras áreas que não jurídicas, para que analisem a psique, as condições psicológicas, emocionais das pessoas envolvidas, para facilitar, para que elas efetivamente cumpram aquilo que for acordado, para que elas cumpram com satisfação, para que a gente tenha uma maior certeza de que aquelas situações que levaram à procura do Poder Judiciário sejam resolvidas de forma melhor, menos incômoda, e evitem-se, aí sim, talvez diminuindo a média e a longo prazo, a quantidade de demandas judiciais, evite-se novas demandas originárias da mesma situação que já foi, em tese, resolvida junto a um processo judicial. A parceria pretende solucionar totalmente os conflitos, pois, além de professores e estagiários de direito, conta com auxílio de psicólogos. No próximo bloco, saiba mais sobre a visita da governadora distrital ao Lions Porto União Caminho das Águas.
Milênio Notícias está de volta e agora você fica sabendo mais sobre a visita da governadora do distrito ao Lions Porto União, Caminho das Águas. Na sexta-feira, 22, o Lions Clube Cidade Amiga de Porto União recebeu a visita da governadora do LD8, Fátima Simeonato Santos, da cidade de Xanxerê. Na mesma noite foi realizada a posse de 4 associados para o clube. Então é uma honra muito grande a presença dela aqui nos visitando. É um compromisso que ela tem de visitar os clubes e nós ficamos muito felizes que é a segunda reunião dela com os clubes. Então ela estava iniciando o seu roteiro de viagens aqui pela nossa cidade de Porto União. Ficamos muito felizes com isso. O Clube Porto União Cidade Amiga é um clube novo, formado apenas há 2 anos, mas já demonstrou a força que tem em meio à comunidade. Como frisa a governadora do LD8, Fátima Santos, não importa o tamanho do clube, mas sim os trabalhos realizados. Não importa o tamanho do clube, o que importa é os trabalhos que eles fazem. Então muitas vezes se fala, naquela cidade grande tem vários Lions grandes, fazem um monte de trabalho, mas a gente tem que ver que nas cidades pequenas também eles fazem grandes trabalhos. Foi grande o incentivo de toda a família leonística, né? Até eu faço parte do Lions Clube de Caçador, a gente mandou 2 caminhões com muita ajuda, né? Eu acho que é isso aí, a família leonística, a gente esse é o nosso trabalho, é isso que a gente quer fazer, né? Um pouquinho que a gente faz, eu acho que ajuda muito, reflete muito. Segundo o vice-presidente do Distrito Múltiplo LD, que abrange os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Ari Galera, enfatiza que são as parcerias peças-chaves para que o Lions realize um bom trabalho junto à sociedade. Eu acho que o trabalho é excelente para a comunidade, mas o Lions só tem esse trabalho valorizado dentro da sociedade quando a prefeitura também participa do evento, né? Porque eu sempre tenho dito que o Lions, nós somos um exército de voluntários. A gente pode ver a grande colaboração que o Lions Clube Porto União Cidade Amiga e também os demais clubes de serviço fizeram agora por esse momento difícil que nós passamos em torno de 70 dias atrás com a nossa enchente. Prestaram um serviço de grande importância para auxiliar o município de Porto União e também a União da Vitória. Os governadores do Lions são eleitos a cada ano leonístico, que acontece em julho. E agora Ayrton Maldauro traz para você o quadro Fim de Papo e eu volto em instantes. Olá, para você uma boa tarde, segunda-feira ensolarada, gostosa, com energias revigoradas. Minha gente, a semana que está começando promete muitas ações, a começar pelo fato político de que teremos aqui a presença de um candidato ao governo do estado essa semana. Mas nós tivemos, no sábado, e durante boa parte da semana passada, algumas ações que marcam o Dia do Soldado. Ora, nós temos em nossas cidades, não preciso nem falar, uma unidade do Exército Brasileiro, o 5º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado. Tem prestado serviços não só a Porto União, União da Vitória, ao Paraná e Santa Catarina, mas ao Brasil, como unidade do Exército Brasileiro. Pois no Dia do Soldado, nada mais justo que a gente daqui encaminhe o nosso abraço apertado ao soldado brasileiro pela passagem do seu dia. Houve solenidade e cerimônia oficial militar na semana passada, marcando o Dia do Soldado. E algumas ações, como a exposição que aconteceu sábado na Praça Hercílio Luz, durante boa parte do dia, chamando a atenção da comunidade para aquela exposição do 5º Batalhão. Há um outro evento que chama a atenção e que merece ser prestigiado, envolvendo também a nossa unidade do Exército Brasileiro. É a exposição organizada na Fundação de Cultura de Porto União, quase que uma retrospectiva, com mostras de uniformes, artefatos bélicos, instrumentos utilizados ao longo dos anos pelo 5º BE, especialmente nas décadas de 70 e 80. Chama a atenção nessa exposição o uniforme utilizado por Alexandre Passos Puzina, saudoso ex-prefeito de Porto União por 3 vezes, ex-deputado federal, falecido em acidente. Puzina é considerado a grande referência política ainda de Porto União.
pois ele serviu à Força de Paz da ONU no Canal de Suez, numa época difícil, na década de 70, integrando o chamado pelotão dos Buenas Azuis. Vale a pena conferir. Isso na Fundação de Cultura de Porto União. Final de semana também foi marcado pela virada do Porto, o Futebol Clube do Porto. Mais uma vitória, a segunda, que marca a recuperação da equipe de Porto União quando muitos não esperavam mais nada. Chegavam a fazer gozação com a equipe de futebol de Porto União. Pois neste final de semana, jogando em Canoinhas, o Futebol Clube do Porto conseguiu a segunda vitória por 1-0 fora de casa, chegando a 8 pontos e se aproximando do grupo dos 4 que encabeça o campeonato. Mudou o técnico, mas disso a gente fala com mais detalhes, não eu, mas o meu amigo, o Arnaldo Miller, que é o nosso editor de esportes e que tem o seu apreciado programa todos os dias aqui na TV Milênio. Não é, Arnaldo? Um abraço para você e para Cauã pelo aniversário. Não pude comparecer lá sexta-feira, Arnaldo, mas dá um abraço, um forte abraço à sua companheira Cauã pelo aniversário. Senhoras e senhores, hoje à noite a reunião da Câmara Municipal de União da Vitória. 13 vereadores formam a edilidade. A última reunião foi de brevíssima duração, mas não menos importante. Os vereadores aprovaram, limparam a gaveta e aprovaram os 2 projetos que estavam tramitando do Executivo na Câmara Municipal. Um deles autorizando o prefeito a fazer uma operação financeira para o projeto de modernização administrativa da Prefeitura. Algo em torno de 2 milhões de reais. Vale a pena. E amanhã é dia da reunião da Câmara de Porto União. Semana passada esteve em Porto União o secretário de Infraestrutura de Santa Catarina, que veio, o João Carlos Secker, que veio vistoriar as obras de asfaltamento do acesso Lança Santa Cruz BR-280. Na mesma semana esteve em Porto União, em 2 oportunidades, o secretário de Desenvolvimento Regional. O secretário de Desenvolvimento Regional é o homem que domina uma secretaria, que conduz uma secretaria estadual e que representa o poder executivo do Estado na região do Planalto Norte, da Ampla Norte. Pois bem, voltou a se falar com muita intensidade na formação do consórcio de desenvolvimento do Planalto Norte. Algo muito sério e que está sofrendo alguma resistência em alguns municípios da região. Porto União é um que ainda não viu se é vantagem ou não aderir completamente a esse consórcio. Os vereadores estão estudando, a prefeitura está estudando. Mas o secretário está insistindo, tem ordem do governo para isso, para que agilize o trâmite para aprovação e terá necessidade de uma lei municipal para a formação desse consórcio. Mas é assunto para a gente fazer com mais tempo, falar com mais tempo, para que a população possa saber o que se espera desse tipo de iniciativa. Qual é o benefício, quais os benefícios que Porto União teria aderindo a esse consórcio, que não é de hoje que vem se falando. Aliás, o que precisa mesmo, eu acho, é um consórcio intermunicipal entre Porto União e União da Vitória. São assuntos comuns que interessam os 2 municípios situados coincidentemente em fim de linha. Limites, ambos são limites de estados. Acho que essa ideia de um consórcio intermunicipal, sim, tem que ser levada em frente, porque os problemas que afetam a União da Vitória geralmente são os problemas que afetam Porto União. Para fim de papo, essa semana, bem aí, está sendo anunciada a presença do candidato ao governo do Paraná, Roberto Requião, quarta-feira, dia 27. Adiou, já era para ter vindo 2 vezes, não deu, mas agora vem, e vem com fôlego. Se a gente conhece o ex-governador, vai ser uma reunião daquelas, no melhor estilo Roberto Requião, que não tem papas na língua, principalmente agora que recuperou o domínio do diretório estadual do PMDB no Paraná e cresceu nas pesquisas. Vamos falar sobre esse assunto também até quarta-feira, tá certo? O prefeito Pedro Ivo, também politicamente, fez uma reunião importantíssima sexta-feira com o seu secretariado. Assunto?
as eleições. É proibido usar a máquina pública e tem que ser assim. E fim de papo. Uma boa tarde, uma boa semana. Obrigada, Ayrton, e obrigada a você pela companhia. Nós nos encontramos novamente às 19 horas no Milênio Notícias, edição da noite. Uma ótima tarde e um ótimo início de semana. Tchau, tchau.